Graça e paz, galera. Estamos começando mais um podcast, Esse Lado para Cima, com mais um especial sobre a vida de Jesus. Paz aí, galera. Beleza? Tudo bem com vocês, meus irmãos? Então, a gente preparamos aqui um episódio belíssimo aí sobre a vida de Jesus, né? Fiquem ligados que esse episódio de hoje pode fazer grande diferença na sua vida aí. Amém. Logo mais depois da vinheta. Voltamos aí, galera, para dar início a esse podcast. Hoje tá uma noite de chuvinha aqui no estado de São Paulo, né? Aquela chuva, como diriam os portugueses, molha todo. Que quando você sai, pensa que tá fraquinha, do nada você já tá todo molhado. Mas tá uma noite bem agradável, né, Francisco? Sim, Aquele sim. calor que fez esses tempos aí, agora deu uma refrescada. A gente tá com esse climinha aqui, ó. A chuvinha no telhado, tá bem gostoso. Marca aí nos comentários aí como que é no seu estado, na sua cidade aí. Na região aqui, que você mora aí. Porque aqui hoje fez frio, saiu sol, choveu, parou, saiu sol, nublou tudo e agora tá chovendo. Só faltou nevar, né? Só, aqui até hoje. Aqui em São Paulo é assim. São Paulo eu nunca vi nevar, mas o resto E acontece tudo no mesmo dia, né, Francisco? tudo- É engraçado, cara. parece que é as 4 estações na mesma hora. Mesmo dia, legal. Hoje a gente preparou um especial aqui, né? Um episódio bem bacana sobre os milagres que Jesus realizou, né? De acordo com a Bíblia. Só que a gente fez um balanço aqui, né? Um parâmetro de como esses milagres eles podem afetar as nossas vidas nos dias de hoje. Olha que bacana aí, né? Milagres que aconteceram aí há muito tempo atrás, como que eles podem influenciar na nossa vida de hoje em dia, né? Como a gente pode fazer um parâmetro, um balanço aí entre os milagres e as coisas que podem acontecer na nossa vida aí através disso, né? Sim, exatamente. A gente vai dar foco aqui em 5 milagres específicos, né? A Bíblia ela nos relata aqui 35 milagres que Jesus fez, né? Mas a gente Isso. catou 5 aqui, que senão Vai ficar um episódio muito longo. teríamos que fazer mais episódios, Sim, né? sim. Mas a gente queria dar um foco especial nesses 5 aqui, né? Para falar um pouco a respeito, tudo. Uhum. E quais foram os propósitos, né, desses milagres que Jesus fez, né? Antes da gente iniciar, eu gostaria de ler para vocês aqui uma passagem que está lá em João, tá? Vou abrir minha Bíblia aqui rapidinho. Ela tá lá em João 20:30, tá bom? Que fala um pouquinho sobre essa questão dos milagres, né? A gente falou que existem 35 milagres registrados aqui, né, na Sim. Bíblia. A gente vai focar apenas em 5 para não ficar tão extenso assim. Mas o que acontece aqui, né? O que o João relata pra gente aqui? Ele nos diz que Jesus ele fez muito mais do que 35 milagres, né? Porém, foram registrados apenas esses na Bíblia. Existem mais relatos, só que ele foi registrado na Bíblia apenas esse, né? Talvez por questão assim para não ficar tão extenso, né? Sim. Tão longo, né? Eu não sei exatamente, né, Francisco, dizer o porquê que não foi registrado todos especificamente, né? Tem algum comentário para fazer sobre isso? Que eu vou abrindo aqui enquanto isso para não desperdiçar um tempo. João, ele fala a respeito disso, né? Que os que estão é para que a gente creia, né? E a gente tenha as vida, né? No nome de Jesus, né? O que estão é para a gente é o suficiente para nos ajudar, né? para nos alimentar, para pensar, né? Em cada situação. Amém. Abriu? Show. Abri aqui, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Enquanto isso. Então vamos lá, ó. João 20:30 ao 31, tá bom? Diz assim, ó. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos. Aqui não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo,
tenham vida em seu nome. Então é justamente isso, né? Sim, sim. Esses que foram escritos é para a gente poder crer, né? Crer em Cristo Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Amém? Eu quero deixar aqui, o primeiro milagre que a Bíblia fala que Jesus fez foi o das bodas de Caná, lá que estava tendo uma festa, acabou o vinho, né? E Jesus pega e transforma a água em vinho, né? Mas a gente vai catar aqui, vamos falar um pouco sobre quando a multidão tá com fome lá e Jesus transforma faz a multiplicação, né, dos pães, né? Tem, se eu não me engano, em Lucas fala do que a primeira que ele faz um lanche de uma criança, né? Era 5 pães e 2 peixinhos que ele multiplicou, né? Nós vamos falar aqui, não vai estar em ordem cronológica nem nada. Sim. Nós catamos aqui e vamos falar o significado especial em cada um, né? Isso, né? O objetivo de hoje é isso, né? Fazer uma ordem cronológica, aquele estudo cronológico, não. É mais pra gente ter como parâmetro mesmo para as nossas vidas, né? E aqui Jesus, ele já tinha feito, se eu não me engano, 2 vezes esse milagre dos pães, né? E a multidão seguia ele. Aí o pessoal já estava lá esperando, né? Olha, tá chegando a hora de ele multiplicar os pães de novo, né? E Jesus, ele é duro aqui, ele, né, ele dá uma pegada assim, por quê? Porque ele viu que o pessoal tava seguindo ele por causa dos pães. Ele dá uma espetada lá, fala: vocês acham que eu não sei, porque vocês estão vindo atrás, não é por causa das minhas palavras, do que eu estou ensinando, é por causa dos pães que eu... Aí ele pega e volta lá e fala: ó, assim como os seus antepassados, né, comeram maná do céu, que caiu lá com Moisés, caiu do céu e eles comeram, e acabou, né? Esse pão vai acabar, né? E não sei o que, tal. E Jesus fala: eu sou o pão da vida, né? Que Jesus está querendo falar isso? Porque a nossa fome material aqui, pro corpo, física, né? Fome física. A gente vai sempre ter fome até quando a gente morrer, né? Essa fome, ela vai saciar só no dia. E o que Jesus está falando? Eu sou o pão, venha se alimentar de mim, né? Das minhas palavras, né? E o interessante, quando ele fala eu sou, é como ele se apresenta para Moisés lá na sarça ardente, né? Que Moisés pergunta: quem é você? Aí ele fala: eu sou, né? E Jesus, ele vai se apresentando aqui. Na minha Bíblia aqui tá entre parênteses os eu sou de Jesus no Evangelho de João. O primeiro é: eu sou o pão da vida. O segundo: eu sou a luz do mundo. O terceiro: eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. O que ele tá esses textos aqui, ele tá direcionando pros judeus, né? Porque é tudo o que o judeu busca aqui para ele se encontrar com Deus, né? Ele fala do bom pastor, ele fala que ele é a luz do mundo, ele fala que ele é a porta, ninguém vai ao Pai se não passar por essa porta. E é uma porta estreita, né? Ele fala que ele é a porta, e essa porta é estreita, que não é largo o caminho, você tem que ir ali. Quando eu me converti, eu tinha um pregador que ele falava porque a porta era estreita para quê? Para você passar e ralando, tirando tudo que era do mundo, o que te prendia, né? Para você se ir ralando, tirando as vestes sujas e você se limpando, algum caminho, né? E ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Porque para os judeus a videira é um símbolo de Israel, né? Da vida em si lá, né?
É válido lembrar também, né, que você acabou comentando aí sobre... ele estava falando essas coisas, né, do eu sou, e você deu vários exemplos do que fala na Bíblia. Ele falou diretamente para os judeus daquela época. E é válido lembrar que a galera lá tinha um coração duro, né? Eles não acreditavam que Cristo... Foi um pouco do texto que a gente comentou. Já estudamos sobre ele. Se não me engano, no episódio passado, que ele falava por parábolas para que as pessoas que tinham um coração duro, que não queriam, estava lá só para acusar ele, não entendesse, né? Sim. Eu vou dar uma lida aqui numa passagem aqui que é uma fala de Jesus, né, conforme escreveu João, tá bom? Pra gente firmar um pouquinho dessa ideia do pão da vida aqui, né? O primeiro milagre aqui que a gente tava falando da multiplicação dos pães, né? Então tá lá em João 6,35, tá bom? Diz assim, ó, a fala de Jesus, tá? Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Continuando no 36. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Né? Então, Jesus ele tá dizendo que ele é o pão da vida. É o que a gente acabou de falar, né? A galera tá indo atrás dele por um alimento pro corpo, né? Para não sentir fome. Eu acredito que assim, talvez não tenham feito por maldade também, porque como Jesus ele andava pelas cidades, né, Francisco? Levando o evangelho. Às vezes imagina alguém ficar a tarde toda, né, pregando lá, contando, falando por parábolas, e aquela galera acompanhando ele o dia todo praticamente. Chega uma hora que a fome vem, né? Normal isso acontecer. O nosso corpo ele pede esse alimento, é um combustível para nós aí. E eu acredito que assim, quando eles viram a multiplicação dos pães lá e alimentou a fome deles, certamente, quando eles continuaram seguindo Jesus lá, eles também estavam esperando, né? E um vai contando pro outro, né? Ó, cara, o carinha ali multiplicou uns pães aqui na nossa frente, alimentou, né? Nossa fome aqui. Vamos lá, vamos atrás dele aí. Eu tenho esse ponto de vista, né? Eu tô tentando enxergar desse lado, né? Desse ponto de vista. Mas o que Jesus quer dizer aqui? Que ele é o pão da vida. Ele não só nos alimenta fisicamente, mas ele nos alimenta espiritualmente, que eu acho que é o mais importante aqui desse milagre, se a gente for levar, né, para os nossos dias de hoje aqui, né, Francisco? Eu vou ler o texto aqui um pouco anterior, aí vocês vão chegar a entender o que é o contexto aqui do que a gente está falando, né? Tá lá em João 6,25. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que o enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: que milagre vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu ele deu o pão para eles comerem. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Aí Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. É isso aqui que a gente está
acabamos de falar um pouco, né? Que ele fala e você vê que o pessoal viu o milagre, viu tudo, mas ainda queria mais milagre. Falou, cadê o milagre, né? Tá, o cara faz ali na sua frente. Eu não sei como que a pessoa pode estar tão fechada que você tá andando com Deus, cara, tá? É Deus ali e você tá questionando, tá batendo de frente e que isso sirva de lição pra gente, porque muitas vezes Deus ele tá ali do nosso lado, tá ajudando e a gente tá murmurando, vendo outras coisas. Tá não consegue enxergar, né? Não consegue ver o nosso mundinho fechado, cara. Pensa um pouco. Você andando com Jesus, mano, eu não ia estar querendo saber de comer, de beber, de nada, cara. Não ia tentar nem dormir mais. Agora, e quantas vezes Deus nos dá essa oportunidade, né? Mas a gente coloca outras coisas na frente, né? A gente coloca os nossos problemas, aquele boleto lá para pagar e não consegue ver os milagres de Deus, cara. Imagina. E aí você anda, né, igual o Francisco estava falando, que você anda lado a lado de Jesus ali, você tá vendo ele fazendo os milagres. É o caso de Marta e Maria. Que Marta tá lá fazendo as coisas e Maria tá lá aos pés de Jesus, não tá nem aí pra hora do Brasil, como a gente diz aqui, nem aí pra nada lá, só. E Marta fica indignada, falando, Senhor, ela tá aí, mano, nos seus pés, eu tô aqui me matando, fazendo. Mano, ela escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar isso dela. Cara, e que a gente vem entender isso, cara. Porque muitas vezes a gente tá que nem Marta, querendo abraçar o mundo, fazer tudo. Fazer de tudo. E nós não precisa disso, cara. Correndo atrás de sonhos mesquinhos aí, coisa pequena. Que a gente possa ter o olhar de Maria, né? A gente possa se deitar nos pés do Senhor e descansar. E aproveitar, muitas vezes cara. É isso que a gente precisa, não precisa de mais nada. Não precisa de carro, não precisa de casa, não precisa de alimento, não precisa de roupa, não precisa de nada, precisa só descansar nos pés do Senhor. Amém. Aproveitando nessa fala de descansar nos pés do Senhor ali, vamos pro próximo aqui, que esse aqui, cara, ele é um dos milagres, acho que mais me marcou, assim, quando eu estava estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, né? Eu vou colocar esse milagre como a luz do mundo, como Jesus mesmo já disse aí, né? O que aconteceu? Vamos lá, para poder explicar, né? Existia um cego lá, que ele era cego de nascença. Ele já nasceu cego, né, Francisco? Sim. E assim, ele provavelmente ouviu, né, que o mestre estava ali na cidade, na região dele ali. E em todo momento ele ficou preocupado, né? Querendo conhecer Jesus ali de certa forma, não é, Francisco? E vai me acompanhando aí. Se eu estiver falando alguma coisa, esquecendo aí, você me avisa. Pensa você, né? Cego, você nunca teve, nunca viu nada. Mas ele tá cego, nasceu, nunca. Não tem uma lembrança, um parâmetro para saber do que é ver um dia, né? Imagina você nascer na escuridão, né? E ele só ouvia. Tanto é que o sentido dele de audição é aguçado, porque ele já ouvia de novo. Já ouvia aquele barulho. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Sim, né? Geralmente quando dizem, né, que quando você perde um dos sentidos, os outros acabam compensando, você acaba né? usando mais os outros, né? Você acaba compensando. E aí esse cego, ele ouviu, né, que Jesus estava ali por perto, e ele ficou afoito, ele queria conhecer o mestre, né, e ele sabia que esse mestre que eles estavam falando fazia milagres, realizava milagres. E ele queria, né, que Jesus pudesse realizar um milagre na vida dele, né? Foi então que ele conheceu Jesus, né? Sim. Ele acaba conhecendo Jesus ali, e Jesus, ele para ouvir esse cego. E aí imagina você não enxerga a vida toda, né? Você com seus problemas, aí vamos levar isso pro nosso lado de hoje em dia. Você com seus problemas, e aí você conhece um Deus poderoso, capaz de operar milagres na sua vida. Cara, a emoção ali, a euforia deve ter sido enorme, né, no momento. Aí o que aconteceu ali? Jesus, ele parou para poder conversar com esse rapaz, eles conversaram, e Jesus então, o cego então, ele pede para Jesus, né, que ele gostaria de enxergar. E aí Jesus, ele permite isso, ele permite que o cego enxergue, né? A Bíblia diz que ele curou esse cego. Ele pega um pouquinho de
terra ali, né? Ele mistura um pouquinho com a saliva, faz uma laminha, passa nos olhos desse cego e pede para ele ir se lavar, né? Eu não lembro o nome do tanque lá agora, né? Agora... Tanque de Betesda. Isso. Aí ele pede para ele lá se lavar. Depois que ele lava, ele tira aquela lama dos olhos, ele vê a luz. Acho que a primeira coisa que ele sente assim é a luz. E depois a imagem acho que vai clareando, aos poucos ele vai enxergando. Desculpa, o tanque de Betesda é onde as águas se moviam lá. Aqui é o tanque de Siloé, tá? Siloé, isso aí. Essa passagem aqui, ela tá lá em João 9, do capítulo 1, do versículo 1 até o 10, né? Ele vai contar um pouquinho dessa história. O Francisco vai ler pra gente depois ali. Mas só para concluir aqui, resumir rapidinho, eu vou colocar do meu ponto de vista, né? Imagina você nunca enxergar, você nunca ter visto nada, e aí quando você conhece alguém capaz de operar um milagre na sua vida, ele te dá o dom da visão aí. Você vai enxergar pela primeira vez. Por isso que eu coloquei a luz do mundo, né? Quando você sai da escuridão e vai para a luz, que é Jesus aqui, a nossa percepção ela muda completamente, né? Quando Jesus ele traz a luz para nossas vidas, abre os nossos olhos, a gente começa a ter uma percepção diferenciada do que são as coisas do mundo, né? Essa é a comparação que eu quero trazer para vocês aqui na minha vida, né? Estou dando um exemplo para vocês aqui do meu testemunho aqui, né? Quando Jesus ele trouxe a luz para minha vida, muitas coisas se clarearam, né? É o que é o poder da luz, né? Ela clareia, ela ilumina. Então muitas coisas se iluminaram aqui na minha vida. Eu pude ter uma nova percepção das coisas, né, Francisco? Sim. O primeiro texto que, assim, né, que me impactou mesmo quando eu me converti, que foi quando eu fiquei um culto inteiro, tal, primeira vez que eu fui para a igreja, né, o texto que foi explanado foi o século no caminho de Jericó, né, que ele ficava com a capa lá. E Jesus, ele começa a gritar, não tá nem aí pros outros, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Porque ele sabia quem era assim, né, de ouvir falar quem era Jesus, né, que ele fazia milagres. Ele sai gritando e não tá nem aí. E o pessoal começa a empurrar ele, fica quieto, mano, para de gritar aí, tá atrapalhando. E ele não tá nem aí pra multidão, não tá nem aí para as pessoas, né? E começa a gritar, indo atrás. E daqui a pouco Jesus vira e fala: quem é que tá aí fazendo essa maloca? Traz ele aqui, né? Eram minhas palavras, né? Traz ele aqui. Aí o pessoal que tava empurrando ele, né, pega e traz: não, vamos lá que o mestre tá te chamando. Quer dizer, eram discípulos de Jesus, né? Tava incomodando e Jesus, muitas vezes ele... Se vocês puderem estudar um pouco com Augusto Cury, como que ele vê o lado psicológico de Jesus na humanidade, nas situações, né? Porque ele é psicólogo, ele pega esse lado, por que Jesus parava, por que ele ia um pouco mais, fingia que não ouvia, né? Dava, como diria aqui, dá uma de louco, né? Porque para instigar as pessoas a ir atrás, para firmar, para buscar, para ter mais empenho, né? Porque tem um texto na Bíblia que fala que o céu é tomado à força, né? A gente tem que matar a nossa carne, as nossas vontades, os nossos prazeres aqui para conseguir, né? Viver essa vida, né, na terra. Até que ele venha. E voltando ao assunto, né? E quando Jesus fala: traz ele aqui, né? E pergunta: o que queres que eu te faça? E ele fala que eu venha a ver, né? E o interessante, porque esse é um mendigo, ele já era profissional. Porque ele tinha uma capa, tal, tinha um corpo. Ele era um mendigo profissional? Ele era um cego profissional, porque essa capa mostrava para quem passasse que ele era cego. Aí o pessoal dava dinheiro para ele, porque ele ficava lá. E se você ler o texto, você vê que
ele tá num caminho lá e o pessoal tá passando. E ele fala, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, né? Porque vê aquela multidão, como a audição é maior, vê aquele monte de gente. Imagine 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, nossa, né? O barulhão que não é. E ele, não, o que é que tá fazendo? É Jesus, filho de Davi. Aí ele começa a correr, ele larga a capa. A primeira coisa que ele faz é largar a capa. Que ele fala, eu não vou voltar mais pra cá não, vou atrás. Agora é o meu milagre, né? Ou eu vou, ou eu vou. Ele correu atrás, literalmente correu atrás do milagre dele, né? Ele não ficou lá esperando, né? E esse texto, ele me marcou porque, né, eu entendi que Jesus, ele parou o que ele estava fazendo naquele momento e falou, o que você quer que eu te faça? E eu falei, eu quero mudar de vida. E tem sido uma transformação desde aquele dia, né? Há 22 anos atrás, né? E tenho buscado e dou cada cabeçada e peço perdão, mas o caminho que eu tava, eu nunca mais volto. Porque o caminho que eu tava era de perdição, né? E depois que você conhece o caminho, a verdade, a vida, não há nada que faça você sair desse caminho. Depois que chega a luz até você, né? E falando desse tempo, você não quer ficar mais na escuridão, você não quer ficar longe daquilo que te esquenta, daquilo que te dá amor, daquilo que te cuida, porque a luz, né? Hoje as luzes são um pouco diferentes, né? Mas quando eu era pequeno, às vezes estava com frio, eu ficava perto da luz, né? Para se esquentar. E nessa época eu acho que era mais ainda, porque era a luz do das tochas, fogo, né? Do fogo, né? Fogo ali. E dá aquele acalento, aquele conforto ali, né? Aquele conforto. E é o que Jesus, ele passa pra gente, né? E eu vou ler esse texto aqui. Esse texto também, ele é muito interessante. Porque é um outro cego aqui, né? Ele é de nascença. Né? Foi o que a gente falou, ele nunca enxergou. E por meio desse sinal, Jesus, ele mostra que ele é a luz que traz a vida às pessoas. Exatamente. Eu vou ler ele aqui. João 9:1. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Ele é cego porque o poder de Deus, para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, porque para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O tanque de Siloé queria dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o homem que ficava ali sentado pedindo esmola? Foi o que eu falei lá sobre o outro cego, né? Que ele tinha a capa, né? O pessoal sabia, eles eram diferenciados assim para ficar pedindo esmola, né? Já sabiam, né? Quando os israelitas iam fazer. Hoje em dia a gente não discrimina, não diferenciam, mas nós sabemos, olhando de longe a gente sabe, né? O cara que é pedinte ali, né? Hoje em dia também acontece bastante disso. Diziam alguns: não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo.
Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Eu vou ler o desfecho aqui, que vai falar um pouco, né? Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito a lama e curado o homem de cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lamas nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns dos fariseus disseram: o homem que fez isto não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você diz que ele curou você da cegueira? E o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais deles e perguntaram: esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego e como é que agora está vendo? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, perguntem, e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. Quer dizer, aqui a família já ficou retraída, né? Porque era meio que um status lá, né? Era a lei, né? Uma lei mesmo. Se você fosse expulso da sinagoga, para eles era como se eles não fossem mais judeus, né? Porque eles não iam poder fazer os ritos dele, né? As passagens, perder né? a dignidade. Isso, porque pensa, é como se nós aqui não pudesse entrar em lugar nenhum mais, né? Não pudesse entrar no mercado, não pudesse ir no hospital, na escola, você ia perder a sua identidade. Aí a família dele começou a ficar com medo, né? Voltando aqui, então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: eu já disse e vocês não acreditaram? Por que querem ver isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: você é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés. Mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Quer dizer, eles estavam com o coração tão fechado na lei ali, no que eles tinham, que Deus estava com eles, cara, o tempo todo, e eles não perceberam. Não aceitavam isso. Que a gente possa pôr a nossa vida na balança e entender isso. Que às vezes a gente está tão preso nos textos, que a gente pode perder essa essência de Jesus estar sentado conosco, nos ensinando. Assim como foi Eli e Samuel, né, que venha dar de exemplo para nós, né? Porque Samuel, quando ele era criança, ele foi dormir, né? Ele foi consagrado ao templo para trabalhar lá desde criança, né, para servir. É uma história linda a história dele, né, e a questão que estava em torno lá na época ali que ele nasceu, sobre as pessoas ali, tudo, ninguém mais acreditava. A realidade era essa, que ninguém mais acreditava nas leis, no ritual, no templo, porque tinha se perdido muito, né? Depois vocês leem isso tudo. É na época que os filhos dele,
Eli leva fogo estranho, eles morrem, né? E ele já estava muito, assim, sabe? Já fazia por fazer, ele não ouvia mais a voz de Deus. A realidade era essa, ele fazia, ele ficou litúrgico para ele não tinha mais. Era regrado, isso fazia, não fazia mais por amor a Deus, para edificar a obra. Para ficar com Deus ali, né? E tanto é que Samuel, ele vai dormir e ele ouve alguém chamando ele, Samuel. Aí ele vai, o senhor me chamou? Ele falou, não te chamei não, vai dormir. Aí ele ouve de novo, Samuel. Aí ele fala, o senhor me chamou? Não te chamei, mano, vai dormir. Aí ele pensa, se essa voz te chamar de novo, você fala o seguinte, eis-me aqui, Senhor. E ele não ouvia mais essa voz. E chama Samuel de novo e ele fala, eis-me aqui, Senhor. E ele começa. E o que isso nos mostra? Que a gente não venha estar tão no rito, na liturgia, no que é, e a gente venha perder a essência, né? E aqui, esse pessoal que trabalhava no templo, estava acontecendo a mesma coisa que aconteceu no templo no tempo de Samuel. Né? E depois vocês leiam, estudam, né? Porque conforme é um contexto muito lindo. Então, conforme esse contexto que você acabou de explicar pra gente aí, nos dias de hoje é como se a gente fosse um robozinho ali, uma máquina, né? Programado para fazer exatamente aquilo todo dia. Você acordar, você tomar seu café, você, né? Vai trabalhar, não faz só por fazer. Não vê mais a humanidade nas pessoas. É como você vai num departamento da prefeitura e chega lá, a pessoa nem olha pra você e só aguardar, não sei o que, daqui tantos minutos. Não olha, não vê, não olha pra pessoa. Não, bom senhor, dia, né? aqui, Tudo né? bem? Como Descansa é que você está? Não tem esse contato, não tem, já ficou tão ali naquilo ali, pra ele tanto fez como tanto faz. Você falou, cara, eu lembrei que é diferente quando você entra num banco, o cara ele vem, ele te oferece um café, né? Ele falou, senta um pouquinho aí. Quando tem dinheiro na sua conta, ele te liga, vem aqui, a gente precisa tomar um café, né? E quando você vai lá, que você precisa de cancelar alguma coisa... Nossa, aquela enrolação, né? O cara até vira a cara, põe você lá com o pior gerente que tem, mano. Aí quando não, tem um gerente lá numa sala, lá em cima, te chama lá pra cima. Né? Então, que não sejamos como pessoas assim, né? Que possamos ser tocados aí pelo Espírito Santo de Deus e ter um pouco mais de amor pelas pessoas, independente de onde você trabalha. E chega a ser uma cegueira, né? A gente não tá falando mais a luz, né? E é o que o texto está falando aqui, né? E o ex-cego aqui, ele fica bravo, né? Eu já contei que vocês não acreditaram, né? Aí ele... De tão travado ali que eles estavam, né? Aí ele, né, voltando um pouquinho aqui, você que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés, sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu, que coisa esquisita, né? Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende o que respeitam e fazem a sua vontade. Olha que tapa que eles levaram na fuça, né? Porque eles estavam ali e nunca curaram o cego, né? Eles nem... Foi o que a gente falou, né? Eles não olhavam mais para os cidadãos, para as pessoas, né? Porque com certeza esse cego ele ia lá, fazia os votos, né? Fazia as ofertas dele, né? E ele fala aqui, né? Quer dizer, se ele está falando que ele é pecador e não atende, quer dizer, os pecadores os que estão lá no templo que não era para ser pecador, né? E desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém que tivesse sido curado, que tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram, você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? E os expulsaram da sinagoga. Quer dizer, o ex-cego aqui deu uma lição de moral nele, eles ficaram bravos. Falaram, que é você? Que é você? Ô ceguinho, sai daqui, expulsou ele. Quer dizer,
que a gente possa, né, aprender com as outras pessoas, né? Que a gente não venha querer se impor porque a gente estudou um pouco mais, porque a gente tem a condição financeira um pouco maior, um pouco melhor, que a gente nunca venha pisar nas pessoas, né? E aqui aconteceu isso com o ex-cego, né? Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu. É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim para este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. É a questão da parábola que nós falamos, né? E aqui você vê, né, que a pessoa com vista, ela não consegue enxergar Deus, cara. Não E é que ele ia deixar o pessoal cego, né? Literalmente, né? Ele tá falando, literalmente ele ia curar os cegos mesmo, mas os cegos, os que viam fisicamente, eles acabaram ficando cegos espirituais, né? Porque estavam presos nas tradições ali e não viram Deus, cara. Cegou eles que eles não conseguiam enxergar a verdade mais, né? E alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Quer dizer, Jesus, ele né, fala aqui, ó, se vocês fossem cegos, vocês não teriam culpa do que está acontecendo no texto de uma forma geral aqui com as pessoas, né? Como que tá esse templo aqui, as sinagogas, do jeito que estão tratando. Mas como vocês veem, então vocês continuam tendo culpa, né? Porque você está vendo os milagres, você está vendo as curas, as transformações que está tendo, e vocês estão cada vez pior. Quer dizer, então a questão não é Deus, porque Deus está com vocês não estão vendo, né? E quando eu leio esses textos e começo a estudar assim, me dá um temor tão grande por questão disso, né? De não ficar aonde eu tô nessa situação, né? Porque tem um cego, tem Deus, tem a multidão e tem os que estão contra. Os fariseus, né? Porque se eu tenho um amigo que ele ficou... ele era cego e agora vê, mano, eu vou me alegrar, eu vou, mano, caramba, vamos atrás desse cara, vamos ficar com esse cara. Não, as pessoas que estavam ali não, mano, você tá mentindo, cara. Não, você não era cego, não. Isso aí ficou 50 anos aí fingindo aí, catou dinheiro nosso. Mano, olha a cabeça deles, cara. Mas né? Hoje em dia também tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim, acontece muito disso. Quando a pessoa... aqui a gente tá falando de uma cura real, né? Que aconteceu aqui. Mas quando a pessoa se converte, ela tem uma cura espiritual, né? Alguma coisa dentro da gente, quando a gente aceita Jesus, não, eu do jeito que eu tô, eu sei que para onde eu vou e cada vez eu tô me afastando mais de Deus. Eu não quero isso, eu quero um relacionamento sério, né? Eu quero viver o que o Senhor preparou para mim desde da fundação do mundo, Senhor. E tem esse encontro real, esse impacto. E muda, mano, muda. Eu, antes de me converter, eu bebia, fumava. Nossa, era briguento, cara. E quando eu aceitei Jesus, me afastou de tudo, cara. Não foi... nossa, se transformou, não. Eu não me sentia mais bem com essa situação, mano. Você muda, né? Não tem como, cara. E muitas vezes a pessoa aceita, lá, vamos esperar, né? Vamos ver, né? Não sei não. Olha lá. Em vez de apoiar você, e a gente tem que, né? Vamos lá. Não, mano, deu errado, mas continua, porque Deus é assim, ele vai tratando você, meu.
Cada um tem não se compara a outra pessoa né? Que foi, que não foi, que tá indo, que voltou para trás. Não, continua, mano. Jesus fala que ele é o caminho. Nós temos que focar no caminho. Se a gente começar a olhar pro lado, a gente sai do caminho, a gente cai no buraco, né? E ver as pessoas que não estão cegas, né? Cegas que eu falo aqui no modo espiritual, né? Porque Deus fala, né? Que como um cego guiará o outro cego, né? Os dois vão cair no buraco, né? Não tem como. Tem um filme que sempre que eu assisto, eu choro de rir, que é Cegos, Surdos e Loucos, né? Porque um é cego, o outro é surdo e os dois se ajudam, né? Um fica ajudando o outro que eles viram um crime lá e às vezes um grita, o outro como o outro não ouve. Nossa, são dois comediantes, né? Dos anos de 70. Aí eles vão brigar e o outro fala, mais pra direita, meio-dia. Aí um dá um soco, aí erra, aí o cara abaixa. Nossa, é um filme, né? É aquela comédia bem anos 70 mesmo. E você vê que é assim, né? Se você pega uma pessoa que é deficientemente espiritual, você tá ali para ajudar, né? Porque a minha deficiência não é a mesma do Felipe, não é a mesma do Ronaldo, não é a mesma que a sua, não é a mesma que... Cada um tem um lado que pesa mais, né? Que é assim, que é mais difícil de se trabalhar, né? Por isso que a Bíblia fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque um ajuda o outro, né? Um compartilha do fardo e ajuda. E a vida em igreja, em família é isso, né? Um ajuda o outro, né? Porque você se isolar... E às vezes as pessoas elas acham que porque você aceitou a Jesus, você não vai ter mais problema, né? Você não vai ter mais dificuldade. Não, cara, você continua tendo, né? A gente vive aqui ainda. A gente vive as mesmas coisas. As mesmas coisas. Só que agora você tem um facilitador ali, digamos assim, para você continuar vivendo. Você tem uma luz que te ilumina ali agora, né? E é engraçado porque, assim, quando o Francisco falou que a gente precisa de auxílio um do outro, né? Às vezes quando eu tô com um problema, eu mando mensagem pro meu irmão e falo assim, ora aí por mim, eu tô com dificuldade, e vice-versa também, não é porque ele é mais velho que ele não vai pedir uma oração. Não é disso. É um ajudando o outro. E quando você compartilha, assim, você fala que o seu irmão pede uma ajuda ali pra ele, uma oração, cara, dá aquela tranquilizada, sabe? Você fica mais tranquilo, você fala, puxa, vou descansar porque eu sei que o Senhor tá agindo aí, e eu posso contar com os meus irmãos, né? Não tô falando só irmão de sangue, tô falando de irmãos em geral mesmo, né? Às vezes você tem um amigo, às vezes você tem um colega de trabalho, né? Que pode estar orando por você ali e faz toda a diferença. E muitas vezes é só por compartilhar, né? Você conversar já ajuda bastante. Já ajuda. Uma palavra que a pessoa fala já tira o seu foco e põe o foco na onde é preciso, né? Sim. Antes da gente ir pro próximo aqui, quero falar uma curiosidade aqui interessante, que a gente estava falando do tanque de Siloé, né? E como a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, ela tem algumas referências aqui arqueológicas também, né? E aqui tá falando na minha aqui que é o seguinte, né? Lá no tanque de Siloé, quando Jesus ele fala para ele ir lá se lavar, aquela água do tanque, imagina como se fosse um chafariz, assim, lógico que não é um chafariz, né? Mas imagina como se fosse uma obra arquitetônica assim bem grande, né? Tinha água lá dentro. E essa água para os judeus na época lá era considerada uma água sagrada, né? Só que assim, não foi a água sagrada que curou o cego, né? Às vezes a gente pode confundir isso. Foi Jesus que curou ele, só pediu para ele lá se lavar, né? A ação de Jesus aqui, né? É até estranha, né? Porque você passou um guspe com lama ali, não? Lama. Foi o guspe de Jesus? Foi a lama? Não foi, né? Foi um milagre que aconteceu ali. E eu penso o seguinte, cara, tipo, Jesus
ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente. E ele sabia que aquela água era considerada sagrada, né? Ele fala, vai lá, se lava lá. Ó. Se lava lá, vai lá, lava lá, meu Augusto. Vai lá. Porque a gente olha, porque as pessoas estavam ali, né? Falou que se ele fizesse, né, passasse a mão, falar, ó, vai lá e lava lá nas águas. Não, ele não fez um sarcasmo lá, ali, né? Ele foi lá e peraí. Fez o negócio lá. Ele fez uma brincadeirinha. Vai lá, eu imagino que ele foi inteligente, ele fez uma piadinha ali, né? Tipo, ó, vai lá na água sagrada lá e se lava, né? Que agora você vai se curar. Mas não, o processo de cura ali, ele já aconteceu no momento que Jesus ouviu e parou aquele homem ali para conversar com ele. E essa água, eu acredito que essa água era considerada uma água sagrada porque esse tanque, ele foi escavado numa rocha, né? Pô, dentro da rocha sai água ali. Então, eles cavaram o tanque lá dentro de uma rocha e formou aquela estrutura onde teve como se fosse um laguinho, né, dentro ali. E o interessante desse texto é que você não vê o cego pedindo para ser curado, né? Os discípulos começam a perguntar, falar com Jesus. Jesus, ele é cego desde nascença. Fala aqui pra gente. Ele é cego por causa dos pecados dele, por causa dos pecados da mãe, do pai, da família. Provavelmente a família estava junto ali, né? Tava ali próximo, alguma coisa, porque o pessoal do templo lá da sinagoga vai atrás da família também, atrás os pais dele. E Jesus aqui ele fala, não, é porque é para que o poder de Deus apareça nele. E vai lá e gospe no chão, pá no olho, vai lá, lava lá. Né? Porque o pessoal tava ali esperando, né? Sim. Né? E o interessante é que Jesus vai lá para curar ele, não vai... ao contrário dos outros cegos, os outros cegos iam atrás de Jesus, né? Esse e Jesus ele foi ali especificamente para curar ele. E tem numa outra versão que fala que quando ele se lava, o que você tá enxergando? Ele fala, ó, tô vendo pessoas como se fossem árvores, né? Tudo embaçado. Como ele nunca tinha visto, né? Ele começa a falar, como tá tudo embaçado, parece que são árvores, não sei. Aí ele vai e lava de novo e volta. Aqui, né? Tá um pouquinho mais resumidinho, né? Eu imagino como hoje em dia nós temos já diversos estudos aí, né? Mas eu imagino como se fosse um bebê aprendendo a enxergar ali, né? Sim. Ele vai enxergando aos poucos, adquirindo aquela tanto é que sensibilidade, quando né? Jesus vai falar com ele fala, você acredita no Filho do Homem? Ele fala, quem é o Filho do Homem, né? É esse que te fala. Ele fala, sim, eu creio, e se joga aos pés, né? Ele conseguiu ver Deus, né? Mesmo sendo cego, ele viu Deus, viu a presença de Deus, viu o amor de Deus que cuidou dele, né? Nunca desamparou. Não desamparou. Meu cara, esse daqui é um dos milagres que, sei lá, ele toca muito nós aqui, porque ele fala desse ponto, né? Quão cego nós somos espiritualmente aí. Nós não temos problema de visão, né? Nós conseguimos enxergar, mas espiritualmente, quão cegos nós somos? Será que a gente consegue ver Deus? Conseguimos ver os milagres que Ele tem feito em nossas vidas? Falando, eu falei um pouco, né? Aqui no rodapé da minha Bíblia, ela fala que, ó, o normal depois de um milagre é que as pessoas fiquem admiradas e louvem a Deus, né? E aqui não acontece nada disso. Ao contrário, as pessoas discutem quem é a pessoa curada, quer saber da vida dela. Fala, não, mano, não pode ser. E pergunta como que ele voltou a enxergar e onde está aquele que o curou, né? O pessoal não quer... Foi o que a gente comentou, né? Acabamos de comentar sobre isso aí. O galera não queria saber, tipo... aliás, eles não ficaram contentes porque presenciaram um milagre, né? Você vê que eles levam o curado como se fosse um criminoso, né? Não, mas cadê a família? E começa. Não, prova aí. Você ficou cego, agora prova aí, meu. Aí não acredita, chama a família. Falou, não, ele é desde criança, não sei o quê. Ele já é de maior, ele, né? Ele assume aí. Se vira, né? Responde aí. E ele começa a ensinar, e o pessoal fala, quem é você? O pecador querendo ensinar nós? E expulsa ele, né? Porque não tinha o que fazer. Eles não tinham um temor no coração ali, né?
A gente vai falar um pouquinho agora do próximo milagre, que é bem forte também para nossas vidas, que é... O título aqui seria A Ressurreição e a Vida, né? Está lá em João 11, 25. Vou ler a passagem aqui para vocês rapidinho. Ela fala assim, ó. Lá em João 11, 25, né? E disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha que interessante. Ele finaliza o versículo aqui, ó, com uma pergunta, né? Isso é Jesus falando, tá? Você crê nisso? Ele perguntando. E a gente pode levar isso para os dias de hoje, né? Você crê nisso? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Né? Nessa passagem aqui, se você voltar lá no capítulo 11, lá no comecinho, você vai perceber que ele está falando um pouquinho do seu amigo, do seu próprio amigo Lázaro, né? Lázaro, ele foi amigo de Jesus, ele era irmão de Marta e Maria. Isso, de Marta e Maria, né? E eles eram, eu acredito que eles eram muito íntimos, né? Jesus ali, ele convivia muito com essa família, né? Acredito que eles eram, assim, amigos bem próximos mesmo. E quando Lázaro falece, né? Ele acaba falecendo. Jesus, ele se entristeceu muito. Eu acredito que ele chorou, né? Ele tenha chorado pela morte do seu amigo, né? Ele passa um tempo sozinho ali no barquinho dele, pensando, refletindo, né? sobre isso. E depois ele vai lá. Só que quando ele chega lá, né? Tem uns acontecimentos aqui antes. Aí é legal você ler na íntegra aqui a passagem, né? Aí acontece aquilo também que o Francisco falou um pouquinho antes, né? Da diferença entre Marta e Maria, né? As duas ali, elas têm um comportamento diferente. E quando Jesus ele chega lá, já tinha passado alguns dias, né? Da morte de Lázaro lá. A gente falou até no episódio. E sobre Marta e Maria, né? Não há nada de errado em nenhuma e nem a outra na questão, né? Aham. É que às vezes a gente fica tão atarefado com as coisas que a gente perde a melhor parte, né? Era lícito o que a Marta estava fazendo? Não era. O que Maria estava fazendo? Não era. Mas às vezes a gente fica tão... Poderia fazer depois? Poderia, né? Uhum. Senhor, eu vou ficar aqui também, mano. Não quero fazer nada. Até sei que precisa fazer tudo, mas... esse momento é o que acontece na nossa vida diária muitas vezes. A gente quer chega, não, precisa fazer comida, precisa limpar a casa. E a gente esquece a melhor parte, né? Que é dedicar nosso tempo ao Senhor, né? Uhum. Na leitura, na oração, na comunhão. Comunhão que eu digo aqui na família é você sentar, conversar. Ô filho, como que foi seu dia? O que aconteceu? Né? Não, pai, foi de boa, não sei o que. Esposa, a mesma coisa, né? Não, aí você chega, tá tão atarefado com as coisas e a gente acaba se perdendo, né? E pior, né? Às vezes você chega, em vez de você ter aquele momento de comunhão com a sua família, você vai fazer o quê? Você vai mexer na rede social, ficar lá. Vai pro entretenimento, né? Que a gente bate um pouco pesado aqui, né? E a gente tá falando um pouquinho sobre ressurreição, né? Jesus, ele afirmou aqui que ele é a ressurreição e a vida. Dentro da passagem, vocês vão perceber que ele está falando sobre a morte de Lázaro ali, né? Sim. E ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem autoridade sobre a vida e a morte. Tanto que ele ressuscita Lázaro. Ele chama Lázaro e, igual eu falei, ele já tendo passado alguns dias, né? O corpo já tem entrado em um processo ali de putrefação. Jesus, ele chega e tem autoridade sobre a morte. Ele chega e pede para Lázaro se levantar e vir. E Lázaro vem, né? Esse foi um milagre, deve ter sido um milagre muito forte assim para quem estava no local e presenciou isso, né? Imagina, você vê alguém que já faleceu ressuscitar ali, né? Deve ter sido algo muito impactante. Mas eu quero trazer para nós aqui quão forte é isso, porque às vezes nós temos sonhos que morreram, né? Sonhos ali que morreram, planos que já se foram, projetos, né? E
Jesus, nas nossas vidas, ele tem autoridade sobre tudo isso. E se for da vontade de Deus, ele vai restituir. Sim. Ele vai restaurar esses sonhos, esses projetos, esses planos que você tem. Então, às vezes, você tá tão preocupado ali, né? Tão desgastado, esperando ali você ter a oportunidade de ter sua casinha, né? De ter o seu cantinho ali para morar. Ou, sei lá, né? Eu tô falando de coisas supérfluas, assim, ó, com carro, né? Às vezes você quer ter seu carro, tudo. Mas vamos pensar em algo um pouquinho mais forte, a sua família. Às vezes você tá ali, né, aquela esperança de formar a sua família, de se casar, né, de ter seus filhos. Isso tudo são sonhos, são projetos ali que Deus ele não desistiu de você. Né? Deus ele pode restaurar, né, digamos assim, ressuscitar todos esses planos, esses sonhos que você tem na sua vida, né, Francisco? Sim, e como vai passando o capítulo aqui, você vai lendo a história toda, parece que Jesus ele chegou atrasado, né? Porque quando avisam ele, Lázaro ele só está doente, ele não morreu ainda. Né? Você vai ler lá no começo que Jesus que Lázaro está doente, a irmã, uma das irmãs de Lázaro vem, ó, ele está doente, né? Vai lá, né? Vai lá. Que eu sei que o Senhor vai... eles já sabiam, né, quem era Jesus, eles conheciam, né? Já conhecia os milagres, tudo, né? Vai lá, e Jesus está vindo e ele está fazendo esses milagres aqui, né? Esse é o último milagre que Jesus faz, que tem no relato na Bíblia, é a ressurreição de Lázaro. E ele vem vindo, né? E imagine, a gente vê agora, tá em época de política, um político sai aí, vai aquela multidão esbarrando, indo, ele vai parando para cumprimentar. E aquele negócio. Imagine Jesus, Deus ali, os pessoal tudo gritando, filho de Davi, todo mundo querendo um milagre, querendo estar perto ali, né? Cada um com seu sonho, sabendo que chegando próximo, né? E Jesus, ele sabia exatamente o que ele veio para fazer na terra. Ele não veio para ficar, né? O que ele veio foi para nos ensinar. Ele veio para cumprir o que estava escrito sobre ele. E ele vem e quando fala, é um amigo, meu. É o seu amigo ali, é uma pessoa que você, né? Que eu tenho certeza que Jesus conversava coisas ali que não conversava com os discípulos, né? Sim, era uma intimidade ali, né? Tinha ali uma parte de brincar, nadar junto, né? As coisas de época ali. Ele fazia com Lázaro, porque ele chama que fala, era meu amigo, né? Tanto é que quando ele chega lá, ele chora, porque ele sente, né, a tristeza humana de saber que ali a tristeza em volta dos familiares que perderam, né? Sim, sim. E ele se pôs como humano ali. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, ele sabia que ele ia voltar. Mas de todos aqui, quando Jesus morre, pessoas são ressuscitadas. A Bíblia fala isso. Ele ressuscitou pessoas, tudo. Mas todos voltaram a morrer. Ele sabia que as pessoas iam voltar a morrer. Por isso que ele fala, eu sou a ressurreição, a vida. Quem me aceitar nunca mais vai morrer. O que ele está falando é a segunda morte, a morte espiritual, né? Se a gente entender esse contexto, essa ideia que Jesus está nos dando aqui, essa verdade, a gente não vai ligar para mais nada, não vai... perdi um braço, perdi uma perna. Não, isso aqui vai acabar, cara. Isso aqui é pó, vai acabar. Sim. O que vale é a nossa vida espiritual com Deus. E Jesus, quando ele chega lá, uma das irmãs fala, Senhor, deixa pra lá, o Senhor vem, já tá tarde, mano. Esquece isso aí. Porque eu acredito que elas também não esperavam por isso. Elas queriam um milagre da cura ali, né? Até então, nunca se ouviu falar de ressurreição de tanto tempo, né? Tanto é que elas falaram, já tá até cheirando mal, né? Não sei se alguém já viu assim um animal que morre e fica no tempo, né?
o estado de putrefação é mais rápido, né? Eu trabalhei, já falei que eu trabalhei na linha de trem, né? Fazendo manutenção, e a gente andava trecho, né? Que a gente fala, andava trecho. E a gente acabava vendo animais mortos, né? Que o trem atropelava e tal. E você vê, tipo, em 2, 3 dias o tempo aqui em São Paulo, o bicho já enchia de bicho, era uma coisa horrível. E né? de longe já sente o cheiro, né? Já sabia que tinha alguma coisa ali. E por mais que o estado aqui que eles faziam para conservar o corpo, tudo, quando ele manda tirar a pedra, ele fala, já tá fedendo. O pessoal fala, né? Ele já tá fedendo, né? Já sabia que não ia ter a carne, né? Mas Jesus sabia quem era o pai dele. Ele sabia o que ele ia fazer, né? Tanto é que Jesus fala, ele fala, eu vou fazer isso para que eles creiam, né? Lázaro, vem para fora. Aí ele sai, e eu acredito que Lázaro estava assim, veio todo pulando, né? Aí Jesus fala, vai lá, tira as ataduras dele lá, você não tá vendo que ele não tá conseguindo andar, né? Todo amarradinho. Porque pulando, era meio que tipo uma mumificação, né? Ele ficava todo enfaixado, né? Já, né? Pra ajudar com o corpo ali, pra não feder, né? Porque vai criando gases, tudo, né? E ele veio pulando, e todo mundo ficou olhando e falou, vamos lá, tira lá a atadura lá, viu? Já fiz um milagre, vocês querem que eu vou lá tirar também? Aí ele falou, cara, não sei nem isso, vocês vão lá. Nós né, a gente contextualiza isso para que possa gravar na nossa memória, né? Assim, é uma forma de estudo, né? A gente meio que marca alguns pontos chaves aí. E imagina, né? Não tem como você não parar para analisar, né? Você fala, poxa, como que né, o pessoal mumificou ali, enfaixou, enrolou. E como que ele levantou, né? Será que ele já saiu deu uma roladinha assim, foi veio rolando uma minhoca? Porque a gente vê aí, né, em filme com umas faixinhas, né? E não é, né? Todo enfaixado mesmo, né? Dos pés à cabeça, né? O sistema de velório deles, de enterrar, era outro, não é igual o nosso, a gente conversou um pouquinho, né? Viu que naquela época lá não existia essa coisa de pregar ali no caixão, né? Pô, debaixo da terra. Era na rocha ali mesmo. E às vezes era coletivo, né? Eram vários no mesmo local ali. Foram se criando as catacumbas, né? A gente já fala um pouquinho sobre isso aí. E esse milagre é isso, cara. É a gente perceber, né? Que ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte, né? Ele pode restituir aí tudo aquilo que se perdeu, né? Restaurar tudo aquilo que parece que está morto, né? Eu faço uma comparação aqui que nós somos uma plantinha. Que se a gente ficar no sol se expondo ali o tempo todo, a gente acaba morrendo, né? Mas Jesus, ele é aquele refrigério, aquela sombra que nos traz de volta à vida, né? Que nos faz crescer de novo ali, nos dá forças. E indo pro próximo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre doenças aí, né? Cura de doenças. Nós vamos abrir aqui no livro de Lucas. Lucas, para quem não sabe, ele era um médico. Isso. Paulo chamava ele de o médico amado. Lucas 5:12. Lucas 5:12, né? Aqui a gente vem num dos milagres aqui, talvez um dos mais conhecidos que Jesus operou, que é a cura de um leproso, né? O contexto é o seguinte: Jesus, ele chega numa cidade aqui e tem lá a multidão já, né? Que está começando a se acumular ali. E um desses caras que estavam na multidão ele era um leproso, né? Ele estava coberto por lepra. Lepra, para quem não sabe, é uma doença ali, né? Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o que é lepra e falar um pouquinho sobre esse termo aí, né? Mas o contexto é o seguinte: esse rapaz que estava doente, estava com lepra, ele viu Jesus
E ele correu para perto de Jesus, né? Para poder conversar com o mestre ali, né? Eu vou ler aqui um pouquinho pra gente entender, tá? O meu tá aqui assim, ó, a cura de um leproso, né? Lucas 5:12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, postrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus então estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então assim, né, tipo, imagina você com uma doença que, né, essa doença ela dá na pele e que as pessoas ela tem um pouco de receio de ficar perto de você ali, né? Acabava sofrendo um pouco de... Na realidade, um leproso ele não podia mais ter convívio social. É como se fosse uma pessoa que tivesse Covid hoje, né? É afastada totalmente. Uhum. E ele era contagioso, né? Na época lá ele tinha um caminho que era só para os leprosos, era tudo separado. Banheiro, roupa, era tudo né? separado, até alimentação, né? A roupa deles, eles não podiam lavar, tinha que ficar queimando. Quer dizer, a pessoa ela só ia perdendo, né? Porque a roupa era muito cara na época, né? A pessoa ficava com aquela roupa, era uma roupa por inteira, né? Não era túnica inteiro, né? Era calça e camisa, não dava pra você ficar né? fazendo, que nem hoje, né? Rasgou, você vai lá e compra outra. Você tinha que ir remendando. E era caro, né? Imagine para um leproso. Então. Ele não podia ficar trocando, ele tinha que ficar. E como você ia se curar, né? Disso aí, né? Esse era um dos motivos que as pessoas não chegavam perto, né? Com medo ali de pegar a doença. Porque, imagina, você ia ter uma preocupação muito grande, né? Você tinha que tomar cuidado um pouco com essa questão das roupas, né? Que você não tinha roupa para vestir. E aí, como é que você ia fazer, né? Você ia meio que ser excluído ali, porque a sociedade não ia chegar nem perto de você, né? E esse homem, quando ele vê que Jesus chegou na cidade, ele corre lá para perto de Jesus. Eu fico imaginando o seguinte, né? Jesus sabe da situação desse rapaz, né? Ele sabe do que ele foi, o que ele passou, o que ele sofreu. E se fosse qualquer outro ali, imediatamente a pessoa ia se afastar daquele cara, né? Ela não ia deixar ele nem chegar perto, né? Com medo da doença ou sei lá, né? Um constrangimento que ia causar ali. E Jesus não. Jesus ele para ouvir esse rapaz. E esse rapaz ele pede, né? Ele se ajoelha ali no chão, ele se joga no chão, coloca o rosto ali no chão e pede que Jesus ele cura ele, né? E eu gosto dessas passagens que chega, alguma pessoa chega, ó, Jesus, eu sei que se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Jesus ele não pensa duas vezes. Sim, eu quero. Você toma, receba. Receba. Nossa, e quando a pessoa chega assim, Jesus já dá. Sim, eu quero. Ser limpo, ser curado. Ande, vá, toma sua cama e vai. Pensa que vai levar pro peito de Jesus, Jesus vai ficar quieto. Nossa, eu gosto disso. É legal porque a gente às vezes precisa de cura, né? A gente tá quebrado ali, a gente corre pra Jesus. Jesus, preciso de ajuda, cara. Jesus, ele não vai... Ele não vai ficar... Não, mas isso aí aconteceu porque naquele dia... E às 14h30 você pecou. Não, ele não... Ele tá de coração aberto ali pra nos receber. Ele quer te curar, né? Ali, ele sabe que você precisa da cura. Ele só espera que você se arrependa, humilhe, né? Ali na presença dele. Porque você vê que o leproso aqui, ele esqueceu as barreiras, tudo que tava prendendo, ele foi. Meu, é a minha chance. Ele caiu de joelho ali. Caiu de joelho, assim, ó. Eu sei me ajuda aí. Se você quiser, você pode me curar. Sim, eu quero. Vai, ser limpo, vai. E eu fico imaginando também a reação, né? Porque assim, imagina você tá cheio de escama ali, cheio de doença na pele, e daqui a pouco você olha assim, não tem mais nada. Provavelmente cheirava mal também, né? Sim, umas feridas, porque a lepra, ela sai, né? Começa a perder a pele, perder corpo, pedaços, né? E começa a granguenar, né? Uhum. E se hoje, quando... não sei quem já foi em algum hospital assim que tem pessoas com... Eu já fui em alguns, né? Como a USP,
vem pessoas do país inteiro para se curar, para se tratar. E é uma visão assim que marca, né? Eu ia na época com a minha mãe, né? Lá porque ela tinha problema de coração, operava, tudo, né? Aí tinha que se passar com o médico lá. E a gente ia muito cedo e ficava o dia inteiro. E você via crianças, né? E você via velhos. E tinha pessoas que chegavam com um cheiro forte mesmo, né? Por causa de medicação. Da pele. Do tratamento também, né? Que acontecia ali. E você via que a pessoa, muitas vezes ela não queria estar ali, né? Mas era obrigada. E você via como que era, como você tá com uma doença assim, como que ela afeta o seu psicológico, o seu social, né? E eu vejo isso, e para Jesus não tem isso, né? Ele recebe de coração aberto. Ele não quer. A pessoa chega. O senhor pode fazer? Sim, eu faço. Pá. Né? Ele não pensa duas vezes. E a gente está falando de cura de doenças, né? A gente pensa só em doença física ali que está no nosso corpo, Sim. né? Um mal-estar, uma dor de cabeça, ou até algo mais forte mesmo, né? Mas quantas doenças a gente não tem aí? Né? Um vício, né? Um vocabulário chulo ali, que a gente às vezes fica pegando o costume, né, de outras pessoas no nosso convívio, ali, do nosso interior, no nosso círculo de amizade, né? Quantos desses a gente não tem? Quantas doenças a gente não tem assim, né, dentro de nós? E isso tudo pode ser curado por Jesus. Se você estiver disposto ali, pode ser curado, né? E tem cada texto que você começa a ler e ver como Jesus ele tratava as pessoas, né? Como era só amor ali, né? Tinha a hora que ele batia, que era com as pessoas que conheciam, que sabiam como que Deus era e não ensinava o povo. Uhum. Pensa de uma forma seguinte, porque nessa época não era que nem hoje, que a gente tem acesso a conhecer, a buscar por nós mesmos. Naquela época, quem tinha acesso eram essas pessoas que estavam nas sinagogas, que podia estar fazendo essas coisas, e não, tá batendo de frente com Jesus, com Deus ali encarnado, ensinando. E ele tá com a multidão por causa disso, que ele quer ensinar. Ó, não, Deus é assim, ele age assim, ele faz isso, basta você. Porque as pessoas que estavam no templo aqui estavam como no tempo de Eli, não ouvia mais Deus, ela só via o rito ali, a passagem, como que era, e não via mais a presença de Deus, e não cuidava do povo, né? Porque era para eles ensinar o povo, era para o povo, quando eles iam lá no sábado, nos ensinamentos, quando Jesus ele vai lá, ele pega um texto e lê, né? E ele lê e ele fala, ó, o que vocês leram, ele pega Isaías lá, que é exatamente o que a gente está falando aqui, né? Sim. Que ele veio para curar, para transformar as pessoas, para os cegos verem, né? E é um texto lindo ali que ele pega, ele fala, hoje se cumpre essa profecia, né? Vai se cumprir em mim. Falando de profecias que Jesus cumpriu, nós temos um episódio especial falando sobre isso, né? Depois dá uma voltada lá, a gente pode até deixar o link aí nos cards aí pra vocês, que fala sobre isso, né? As profecias dele aí. E o pessoal da época da sinagoga não dava para qualquer pessoa ler, né? Quer dizer, eles conheciam Jesus, desde criança, porque você vê que quando ele era criança, ele vai lá no templo e ensina. Tanto é que a família dele acabou as festas, a família foi embora. Quando tava chegando em casa, cadê Jesus? Cadê ele? Corre atrás e vai lá, ele tá ensinando, e o pessoal da época tava maravilhado lá, os que eram doutores da lei, eram como se fosse advogado, juiz, o pessoal ali que desde criança estudando. Então, eu imagino sei lá, tipo, você chegar numa universidade aí, tem lá o
o professor que ele é doutor, especialista naquela disciplina, e você chega e dá uma aula e o cara ele para pra te assistir ali. Porque... Olha, onde você aprendeu isso, meu? Né? É uma loucura. E ele tá lá ensinando e eu entendo que quando Jesus ele é criança ali, ele tá ali para tentar abrir a mente deles ali. Tanto é que eu não posso afirmar, mas eu entendo que Nicodemos, o pessoal que vai depois à noite, vai se encontrar com ele lá, essa pessoa que tava ali com ele desde criança, né? Porque esse pessoal das sinagogas, que ficava lá, eles era desde criança até morrer e passava para os filhos, ia passando de geração em geração. E eu acredito muito que esse pessoal que uns vai lá conversar com Jesus, né? E tentam ali de uma mudar, não, pessoal, vamos ver, às vezes é isso mesmo que ele está falando, né? Tanto é que depois que Jesus morre, tudo, ressuscita, vai pro céu, o pessoal começa a cair matando em cima e um da sinagoga lá se levanta. Pessoal, eu vou aconselhar vocês a deixar isso pra lá, porque se não for de Deus, isso aí vai acabar. Se for, vocês vão estar brigando contra Deus. Sim. Né? E ele fala bem isso. Eu acredito que Jesus ele tá ali tentando, né, mostrar para eles, né, quão distante eles estão do caminho. E Nicodemos é o que a gente falou aqui, que vai encontrar com Jesus lá à noite, no escuro, lá, e começa a conversar, e Jesus fala, ó, necessário é você nascer de novo. Aí dá aquela viajada. Eu vou voltar pro ventre da minha mãe? Não, mano, pensa na viajada monstra, a maionese, como tava ruim. Talvez também seja até porque ele já tava ficando bitolado dos caras que estavam andando com ele ali, né, velho? Aí ele pega tão uma verdade que já foi demais, né? E você vê que era uma procura sincera, né? Ele queria, mas ele tinha medo ainda da situação, né? Da sinagoga, tudo, lá de ele ser expulso, porque os caras lá, você vê que ou era com eles ou eles colocavam pra correr e chamava testemunha, né? E tem todo esse contexto, né? A gente põe assim como se fosse nos dias de hoje, e não é, né? Era um contexto da época, né? Se hoje já é mais liberal, na minha época não era. Quando os adultos falavam, a criança não podia falar, não podia nem ficar muito perto, né? Porque era conversa de adulto. Eu lembro muitas vezes quando meu pai estava conversando com o irmão dele, ou com a irmã, ou com alguém, mas eu tinha que ficar quieto. Você pode ficar ouvindo aí, mas você falar alguma coisa, comia. Batia, chegava em casa, às vezes nem precisava ficar em casa, né? Na hora mesmo ali. Fora o carão que ele fazia que muitas vezes até a pessoa que tava lá ficava sem graça, né? E imagine há 2000 anos atrás como que era rígido mesmo. Que a autoridade era autoridade. Né? E então, aí a cura de doenças, né? Não é só doença física ali, é uma doença emocional, né? Um sentimento trauma, um sentimento tá repreendido ali. Porque foi como a gente falou, né? A lepra, né? Na época era uma doença que não tinha cura, né? Que a pessoa tava fadada a ficar com ela até morrer e tinha que ficar ali, né? E sofrer sozinha, não tinha convívio, não tinha pessoa. Até que eles começaram viver entre eles, né? Eles tinham como se fossem umas vilas só dos leprosos, né? Tem um filme que é bastante interessante que conta um pouco desse aspecto, que é o Quarto Sábio. É um filme, deve ser de 80, 90, é um filme muito bom, meu. Não é uma história bíblica, mas ela se passa no entorno dessa época de Jesus, né? Que fala o Quarto Sábio porque ele era entre aspas, ele era um dos 3 reis magos lá, né? Era um dos amigos e ele acaba se perdendo. Consegue falar, vão vocês que eu vou depois. E vai, e a história dele é isso, ele tentando ir junto até chegar com os amigos. E só que como ele é médico também, ele vai parando, ele vai curando as pessoas e fica. É um filme pra você assistir assim, pra refletir, é muito bonito.
E se eu não me engano, tem ele no YouTube, que a BV Filmes colocou lá, disponibilizou para quem quiser assistir. Então fica a dica aí, nesse final de semana aí tá chegando. É um filme... o ator é conhecido, que faz o Quarto Sábio. É um filme bacana mesmo, para assistir com a família aí, para refletir um pouco, para entender até o contexto da época, assim, né? E vamos pro nosso último tópico aí. A gente chegando no último aqui já, né, para finalizar. Esse é interessante que começou uma chuva forte aqui, cara. Tá caindo uma chuvinha aqui bem legal. Daqui a pouquinho a gente já tá encerrando também. E o último é que a gente colocou o título de... Né, aquele que acalmou a tempestade, né? Espero que ele acalme aqui essa chuvinha para poder ir embora. Mas vamos lá, vamos continuar aqui da sequência aqui, tá? Texto aqui de referência também tá aqui em Lucas, tá bom? Só que agora lá em Lucas 8, 22, tá? Vou abrindo aqui. Lucas 8, 22, né? Jesus acalma a tempestade. O interessante desses textos que você vê a didática de Jesus, né? Com os ensinamentos, né? O Felipe vai ler, mas eu queria deixar aqui. Porque aqui ele tá só com os discípulos, né? Uhum. E quando ele tá com uma pessoa em específico, ele não tem muito contato, ele trata de um jeito. Foi o caso do leproso que a gente falou. Jesus já foi bate-bola. O leproso jogou para ele lá, ó, se eu quiser você pode me contar, então seja curado, né? E quando com a pessoa que tem, quanto mais assim intimidade, mais convívio você tem com Jesus, ele te ensina de um jeito mais específico. E nesse texto aí, em outros que ele tá só com os discípulos, o tratamento é mais hardcore, né? Vamos dizer assim. Eu acho que assim, eu já te mostrei tanta coisa. Você ainda... Não, vamos subir o nível. Vamos melhorar isso aí, vai. Porque esse aqui, meu Deus. A mesma coisa. A gente tem isso também, né? Essa questão de intimidade. Né? Às vezes, quando você tá com seus amigos, ali, alguém mais próximo, mais íntimo, você tem um tratamento diferenciado, né? Às vezes você dá uma orelhada no cara de uma forma mais dura que você não daria com alguém que acabou de conhecer. Até que às vezes a pesa tá do seu lado e fala, caramba, você foi duro. Não foi nada. Ele aguenta, ele aguenta. Não é que a pessoa mereça, né? Mas você sabe que até que nível, né? E isso é interessante, que quanto mais amigo você for da pessoa, mais intimidade você tem, mais confiança também você gera. Que você não vai falar pra pessoa, a pessoa vai ficar magoada e vai guardar aquilo. Ela sabe que foi duro, mas foi uma brincadeira ali, né? Ela sabe que pode aguentar, ela suporta aquilo ali. Vamos ler aqui então, ó. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo chamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens? E eles lhe obedecem. E você vê que não é algo corriqueiro, porque os caras aqui eram pescadores, viviam no mar, né, meu? Vivia aqui é um lago, né? Chama de mar. Mas é imenso, né? Grande, é gigante, mas pra eles era o mar, né? Porque tinha onda, tinha tudo, né? E tem até aquela frase, né, também, né? Que mares calmos não fazem bons marinheiros, né? Então os caras eram pescadores. Já era Pedrão já era velhão, já sabia, cara. E pros caras ter ficado, vai afundar, porque tá enchendo d'água,
E ele tá lá. Vou tirar um cochilo. Mas, não sei quem já dormiu assim com chuva né? Tempestade mesmo, né? Imagine, porque eu já dormi e pingando, não era mais novo que ia acampar, às vezes as barracas não eram boas, né? Que nem hoje. Chovia mais fora do que dentro. Pensa, era ruim já dormir, porque você acordava tudo molhado, assim, pingando aqui no rosto e tal. E as pessoas se mexendo. Imagina num barco, tudo voando, você dormindo. Né? Que loucura, mano. E o pessoal vai lá acordar. Ele não acorda, vai dormir. Depois, né? Imagina, na hora do desespero, mas depois eles ajudando e conversando. O que você viu? Pedro, você lembra aquela vez lá, nós no bar lá? Jesus dormiu, mano. Não liga não, a gente dá essas viajadas, mas é bom, cara, é bom. Você começa a imaginar o que tá acontecendo na época lá, meu, imagina. Que loucura. Só Deus, meu. Né? Imagine. E muitas vezes acontece isso na nossa vida, né? Porque a gente tá lá, então, mano, vai morrer com isso aqui, Deus, não vai morrer nada, mano. Ô, Mar, para aí. Ô, vento. Calma aí. Acabou, mano. Meu. Porque tá tudo ele que tranquilo criou agora. tudo, cara. Só faltou clarear o dia e nasceu arco-íris, assim, né? E muitas vezes a gente tá fazendo literalmente uma tempestade num copo d'água. Nossa, que não sei o que. Não, Deus tá com você, cara. Olha só que interessante. Tá falando disso, ó. A chuva até parou já, tá vendo? Né? A chuva até parou já. Muito bom. E é algo que pra gente pensar, né? Se você tá com Deus, mano, no seu barco, não importa, cara. Tipo, Paulo ele vai falar isso. O morrer pra mim é lucro, viver é Cristo. Que a gente venha ter essa ousadia, né? E às vezes, meu gás acabou, minha água vai cortar. Não sei, a gente fica no desespero, não vai mudar em nada. O que vai mudar é a gente colocar o nosso olhar, o nosso foco, o nosso direcionamento para Deus, né? Saber que Deus está conosco. Ele acalma o nosso coração, acalma a nossa mente, porque a tempestade, os ventos, ele vem na nossa mente, no nosso coração. Mas tempestades de emoções, ruim, né? Sim. Porque você fica ali, tristeza com alegria, com angústia. Meu, tenha fé que Deus está no coração, Ele está cuidando. Nós precisamos, né? E se acalma. Falando disso, eu gostaria de deixar um testemunho aí. Aconteceu comigo ontem isso aí, cara. Saindo do trabalho, né? Aquela coisa. Você pega, você quer chegar em casa logo, né? Você tá cansado ali, você quer chegar em casa, descansar um pouquinho. Saindo do trabalho ontem para ir para casa, parei no farol, no semáforo, vermelho ali para mim, parei, esperando abrir. Aí quando abriu para mim, peguei e saí com o carro, né? E nisso passou um cara, atravessou o farol vermelho, ele passou com tudo e a gente quase teve uma colisão ali, né? Eu parei do lado, assim, freiei juntinho com ele, aquela freada brusca. E, cara, deu um sentimento tão ruim, mas tão ruim, assim, sabe? Aquela coisa, sabe? Tipo, a pessoa ela não tem consequência dos atos, né? Causou uma imprudência ali, quase causou um acidente. E se fosse antes, aí, uns tempos atrás aí, cara, um sentimento tão ruim, mas tão ruim que eu teria virado o carro e ido atrás dele, cara, pra tentar resolver, sabe? Tipo aquela coisa de trânsito mesmo. Mas não, na hora ali, o primeiro sentimento que eu tive ali foi abaixar minha cabeça e agradecer a Deus por não ter deixado causar um acidente, sabe? Eu agradeci a Deus, falei, Deus, obrigado por ter me livrado, obrigado por ter me mantido aqui e seguir meu caminho pra casa. Só que aquele sentimento ficou tão preso dentro de mim que eu cheguei em casa e acabei descontando na minha esposa, sabe? Tava com aquela coisa com raiva assim, e acabei descontando nela, né? Depois eu fui lá, pedi perdão, a gente se conversou, né? Eu pedi perdão pra ela, expliquei o que tinha acontecido, e tudo isso graças ao temor de Deus, né? Graças ao amor de Deus. Sim. Que Ele tem preenchido o meu coração. E é isso, cara. Às vezes tem, igual eu falei, tem uns dias bons, tem uns dias ruins. Mas quando a tempestade vem, né, quando esses vendaval, né, a chuva forte, ela vem nas nossas vidas, a coisa que vem pra
parece que vem para atrapalhar, né? Saiba que Deus está conosco, porque ele não se esqueceu de nós, né? Ele é um Deus vivo que está sempre com nós aqui. E ele acalma a tempestade, né? Ele acalmou meu coração naquela hora lá. Eu poderia ter ficado com raiva, ter feito coisa pior, mas ele acalmou meu coração e ele me levou com segurança para dentro de casa lá. Ele me tirou da tempestade, né? E isso é muito bom, cara. Quando você passa, né, por esses momentos e sabe que Deus está com você ali, você pode literalmente, né, deitar e descansar. Porque você sabe que Jesus ele está ali conosco, né? E eu acho que quando Jesus falava, vamos pro mar, eles já ficavam, vai acontecer alguma coisa. Porque tem uma hora aqui que Jesus, ele, né, pessoal, entra no barco. Quando eu leio o texto, a sensação que eu tenho é que ele, do jeito que ele fala e eu fazendo as concordâncias, ele pega a pessoa com força, entra no barco, vai, eu vou te encontrar vocês mais pra frente. Aí, acho que eles ficaram pensando, onde que ele vai? Que só tem esse barquinho aqui, ele vai como? Vai encontrar nós aonde? Ele tá doidão? E Jesus veio andando no mar lá e... tranquilo, à noite, o pessoal fica doidão. Mano, é um fantasma, porque tá tudo escuro. Né? Então, ele tá vindo da onde, ali, né? aquilo ali. E Pedro, quem que é que tá aí? Sou eu, o Senhor. Se é o Senhor mesmo, fala pra mim até aí. E Pedro, ele começa a andar, né? E Pedro era o que ali de marinheiro, de mar, é o que mais sabia. E é interessante que é o único que saiu, mano. Que você fala, não, eu também vou. Se ele deu o primeiro passo, não, deixa eu ir também, senhor. E os outros não, ficaram né? De boa, não, deixa Pedrão aí. Pedro sabe nadar. Se ele for... De noite, água gelada aí. Se não dá pra ele, não vai dar pra mim também não, vai, né? E Pedro, ele vai andando, né? E ele começa a olhar e começa a ver... Não tá à noite, mano, acho que eu tava meio com sono, né? E ele começa a olhar pra circunstância e começa a afundar. Ele tem a dúvida ali. Eu acho interessante que o Luciano Subirá, ele fala, é a oração mais rápida de um crente. Senhor, salva-me! E erga as mãos, Jesus já pega no braço. E o interessante... Hoje a gente tá demais aqui, cara. Hoje tá no unção. Nossa, cara. E Jesus, ele faz isso, né? Então, é a oração mais rápida que tem. Eu tô rindo Senhor, porque, salve, socorro. Imagina Jesus enfiando a mão, se catando e puxando. Levanta aí, vai, meu. Nós temos muito que aprender aí. E pega. E o interessante é que Jesus fala, não, eu não vou nadando, não. Eu vim até aqui andando, eu vou andando com o senhor de volta. E é o único que teve essa história pra contar lá, ó. Você lembra? Lembro. Eu andei lá, meu. Você lembra que eu andei? Dei uma afundada, mas andei. Eu fico imaginando, né? No ponto de vista de Jesus agora, né? Jesus vindo os caras ali, o Pedrão pega e fala, deixa eu ir aí. Vem, chega aí. Vem. Aí daqui a pouco ele afunda e fala, afundou, mano. Sabia que ia afundar lá, mano. Afundou. Acho que eu penso, isso aí é mais doido que eu. Vem, né? E você vê que é um ensinamento hardcore mesmo, é pra discípulo, né? Outro tratamento, né? Igual a gente viu ali, meu. Tipo, jamais ele ia falar pro cego, abre o olho aí e vê, né? Se vira, não, mano. Diferente. Peraí, vou dar um cuspido aqui. Pá! Acertei, errei. Não, você vê que cada um é um tratamento, né? E o interessante do que o Felipe falou também sobre o cego de nascença, né? Que ali ele foi para ensinar o pessoal que estava em volta, né? Não foi para ensinar o cego em si. Foi o pessoal que estava em volta que cria nas coisas erradas, né? E Jesus, ele meio que desdenha da cultura ali, que era o poço, que a água era santa, não sei o que, não. Ele vai lá e gospe. E até hoje, quando a pessoa gospe, né, na outra, faz alguma coisa, é escárnio, né? É um insulto, né? É um insulto. E eu acredito que naquela época era coisa pra brigar, pra querer se matar, né? E como assim você cuspiu no cara aí? Você tem tá zoando da deficiência da pessoa, né? Por isso que quando a gente
senta e estuda, assim, a gente tem que estudar a fundo, né? Porque senão, às vezes, você bate, como assim? Jesus cuspiu ali e passou no cara, né? Tem que pegar o contexto, né? Entender a situação. Tipo assim, por que ele falou, vai lá no tanque de Siloé lá e se lava? Agora a gente já entendeu que aquela água era considerada uma água sagrada, né? Então, tinha todo um contexto ali, não é simplesmente aleatório, né? Falou, vai lá e faz, né? Jesus, ele vai ensinando, né? Ele é didático, né? Cada um ele ensina de uma forma. Sim, como assim, sim. Colocou com os discípulos. Ele batia porque sabia que os discípulos, tanto eles precisavam mudar os pensamentos dele ali tal, e que eles sabiam o que eles eram capazes. E se você tá apanhando aí, né, o tratamento, cada tratamento é de um jeito. O meu tratamento é de uma forma, do Felipe é de outra, o seu é de outro, da outra pessoa é de outro. Cada tratamento é específico ali, porque Deus sabe onde dói a nossa ferida, né? E Ele quer curar. Curar para quê? Para que você possa curar outras pessoas e assim sucessivamente, né? É igual naquele filme A Corrente do Bem, né? Que o menino começa a ajudar ele vê lá e faz uma corrente para ajudar 3 pessoas. E cada era um trabalhinho da escola, né? Que ele ia fazer um trabalhinho da escola. A ideia é um essa, filme, né? Emocionante. Ali ele ensina a nós como podemos fazer com o reino de Deus, né? E ele fala, eu ajudei ele ajuda um viciado, ajuda um morador de rua e mais uma pessoa lá que a ideia dele... A terceira pessoa, acho que era para ele tentar ajudar o professor dele, eu acho que é o próprio professor dele. Que a ideia dele é o seguinte, né? Pra quem não assistiu o filme ainda, não é spoiler nem nada, mas a ideia é assim: ele ajuda 3 pessoas, aí cada uma dessas 3 pessoas vão ajudar mais 3 pessoas, cada um deles, e aí vai se formando essa corrente, né? Por isso chama corrente do bem. E ele ensina tão fácil para as pessoas que as pessoas começam a passar. E quando esse professor dele vê, já está em outro estado, já está passando e estão fazendo matéria como que aconteceu isso. E é apesar de ser um filme assim, né, triste e tal, né, é um filme assim triste assim por causa do enredo que acontece tudo, mas a ideia é interessante, né? É esse contexto do crente ajudar a pessoa que outra vem ajudar e vem ajudando e venha crescer e venha ser uma grande família mesmo, né? Isso. E é importante também a gente ensinar, ajudar ensinando, né? Não ajuda só por ajudar, não vai ali... É aquela coisa, né? Tipo, não deu peixe, ensina a pessoa a pescar, né? Ajuda ela, mas ensina ela a se ajudar, ajudar os próximos. Né? Precisa vir com uma provisão, mas tem hora que a gente precisa ensinar, fulano, você tá assim, tá... E é isso, né? Meu. Aquilo. Às vezes você tem uma visão que a pessoa não tem, não tá conseguindo ter, auxilia ela, né? Em vez de ir lá e entregar de bandeja, assim, ó. Auxilia ela, né? Ajuda ela ensinando, né? E estamos chegando ao final e eu queria indicar um livro, eu tô vendo se eu acho ele aqui, mas se eu não achar ele aqui, eu tenho ele. Eu li ele faz achei. Faz meu, nada, deve ter uns 12 anos que eu li ele. Logo quando ele saiu aqui pro Brasil, que é esse livro aqui, ó. Depois eu vou colocar a imagem dele aí. Chama-se A Cabana, né? Ele é um filme que ele trata bastante assim. Ele é do jeito que a gente está falando aqui, como Deus ele trata com cada um, né? Cada um tem um jeito, né, de ser tratado ali, né? Eu tô indicando o livro porque o livro ele tem mais assim, ele consegue catar mais entrar mais nesse sentido de tratamento, né? Porque tem um filme, o filme também é bom, mas se puder ler o livro, leia o livro. Né? Que ele consegue, como você lê, você começa a entrar na história, tudo. Aí depois que você lê o livro, assista o filme. É que às vezes o filme ele tem uma hora e meia ali, e não dá tempo de você pegar toda a essência do livro, né? E ele tem muita pouca coisa assim de diferença do livro, né? Do filme pro livro. Mas o livro, se você puder, é uma leitura boa, porque e ele não a diferença grande, da né? leitura por se assistir o filme é porque na leitura você começa a imaginar a situação, tudo.
E é um pouco disso que a gente está falando. Ele trata específico aqui com o personagem, né? É uma obra fictícia de um escritor cristão. Porque esse escritor, o autor, ele tem uns filhos, né? Eles eram pequenos na época e ele não sabia como falar de Deus, né? Como que ele ia explicar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele começa a criar essa história. E essa história ele vai contando à noite, na hora de dormir, ele conta um pouco dessa história. Ele cria a história e vai contando. E ele começa a cativar a mente dos filhos para entender, né, a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim. Como que eles tratam, né, como que eles trabalham em nosso coração, em nossa vida, né, como que eles trabalham os traumas, nos ajudam. E é um livro fascinante. Tanto é que ele vai num desses talk show na época que ele lança o livro e ele pergunta, e tá lá a pessoa era uma coisa que uma pulseirinha que tinha as siglas lá, né? E ele pergunta, por que você está usando isso aí? O entrevistador tava, pergunta para ele, né? E ele pergunta, por que você está usando isso aí? Ele fala, isso aqui quer dizer tipo como se fosse em seus passos o que Jesus faria, né? E ele fala, isso aí eu ensinaria para o meu filho. O que Jesus faria agora, né? Porque Jesus não... o que Jesus faz agora, né? Tipo, alguma simbologia assim, né? O que ele não é o que ele ia fazer, mas né? ele faz agora, porque Deus, ele é um Deus do presente. Sim, um Deus vivo, né? Ele tá conosco, né? Porque ele morreu, mas ressuscitou. E é interessantíssimo esse... Ele tem alguns outros livros, né? Mais pra frente a gente pode indicar. Sim. Que é tudo nesse aspecto de como tratar os traumas, né? O que a vida é para todo mundo, né? Cada um vai ter um trauma diferente. Eu não conheço ninguém que passou essa vida aí e foi só alegria, né? Sim. E nós temos, né, os dias bons, os dias ruins. Vem para todos, né? A diferença é que, como a parábola que Jesus conta do homem sábio e prudente que construiu sua casa na rocha, como o outro que construiu na areia, que assim a gente venha ser o homem sábio e prudente, porque vai vir a tempestade, a situação vai ser para todos, né? O que vai segurar é onde nós estamos firmados, né? Que é, né, nesse amor incondicional, nesse amor de Deus, né? Nessa presença de Jesus. Tanto é que quando os discípulos estão lá, Deus está aqui, cara. Acorda ele aí. Né? E muitas vezes Deus está ali, ele vai esperar, né? Você já conhece, ele vai te esperar você agir, né? Uhum. Ele não vai agir porque sabe o que vai acontecer, ele vai esperar você amadurecer e pedir ajuda. E estamos acabando aqui, mas deixa aí de recomendação, né? O livro aí, A Cabana, do William P. Young, né? Isso. O meu já tá até amarelinho, nossa, bem machucadinho já, mas umas baratas mortas dentro. É nada. É porque essa folha é um papel que ele simula o jornal, né? E ele vai, que nem o jornal mesmo, ele vai ficando machadinho. Desgastando, é bem legal, né? E é bonito, né? E é um livro que você lê muito rápido, né? Ele é gostoso, tranquilo, você vai ele não é pesado. Na história, vai se envolvendo. Tanto é que quando eu comprei esse livro aqui, acho que aqui ele fala que ele tá, né, querendo vender tantos livros para fazer o projeto do filme. Não tinha nem projeto. Não tinha nem o filme ainda, né? Ó, não. Ele tá bem gastadinho já. Acho que aqui, ele fala aqui, ó. Não sei se nessas versões novas, né, que você achar, vai ter, né? Nessa minha aqui ele tem, né? Quando eu li, eu falei, caramba, acabou, né? O que tem mais? Ele não tinha outros projetos de livros ainda, né? E aí ele deixa aqui que ele quer fazer um filme aqui, porque ele sabe da importância, principalmente nos Estados Unidos, porque o filme ele tem um impacto maior, tem um alcance maior, né? E é uma excelente recomendação aí pra você ler aos poucos, tenta entender.
não é aquele texto pesado, sabe? É bem gostoso de ler. E hoje em dia a gente tem um pouquinho mais de facilidade, né, de encontrar. A gente consegue encontrar em arquivo digital, né? Se eu não me engano, tem até para você ouvir, né? E-book. Se eu não me engano, deve ter. Audiobook, tem tudo isso aí, né? Então, uma recomendação aí para vocês, né? Para ficar aí. Final de semana, quem sabe vocês consigam já começar a ler aí. É uma leitura boa. E depois de ler o livro, assistam um filme também, né? Faz uma comparação ali bem legal. Interessante. Então é isso aí, cara. A gente tá chegando no final aqui de mais um episódio. Curta aí o vídeo, compartilhem, né? Ouçam lá no nosso canal oficial do Spotify também, né? No podcast nosso lá com o mesmo nome. Exatamente, né? Compartilhem, siga a gente no Instagram. Puder comentar aí, comentem, né? Ver o que vocês acharam de bom. Se quiser deixar alguma sugestão de novos episódios, a gente pode fazer um estudo aí, dependendo do tema, né? Algum livro para recomendar, para isso, deixa lá pra gente aí, pode mandar. A gente tá aqui pronto para receber aqui novas recomendações também. Sim. Deus abençoe aí a todos. Ótima semana. Amém. Amém. Abração.